Em tempos de eleições presidenciais americanas, em que, assim como aqui no Brasil, a polarização espalhou um vírus de ódio na sociedade, vale resgatar a história, lembrar o que falavam, o que pensavam, como agiam os chamados pais fundadores dos Estados Unidos, os homens que fizeram a independência daquelas 13 colônias britânicas na América, transformando em Estados Unidos. Essa história e a forma como se relacionavam os políticos da época, mesmo tendo profundas divergências, deveriam inspirar os líderes de hoje e também todos aqueles extremistas ideológicos radicais que tentam impor suas ideias, espalhando intolerância a qualquer um que pense de forma diferente. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou trazer um pouco da história do nascimento da democracia americana, berço das democracias modernas, com alguns trechos de cartas trocadas entre dois dos pais fundadores dos Estados Unidos, John Adams e Thomas Jefferson. Elas deveriam ser lidas por todos os apoiadores mais exaltados de Biden e Trump, além dos seguidores da mesma linha extremista aqui no Brasil. Primeiro, um breve resumo para quem não conhece a história ou não lembra das aulas do colégio. Os Estados Unidos, considerados o berço da democracia moderna, da democracia ocidental, surgiram de uma revolução conservadora. Os migrantes que tinham saído da Grã-Bretanha e da Irlanda, fugindo de pobreza e de perseguições religiosas, resolveram se insurgir contra a coroa porque não aceitavam ser tratados de forma diferente a que era tratada a população que ficou próxima ao rei. E eles queriam preservar as regras a que eram submetidos antes. Então a insubordinação, o pedido de independência, não aconteceu porque eles queriam mudar tudo que a monarquia fazia, como foi o caso da Revolução Francesa, e sim porque queriam manter as regras nas colônias americanas iguais às que tinham antes da imigração. E o rei Jorge III tinha implantado um novo imposto que só valia para os colonos americanos e mandou soldados para colocar ordem, impor à força o pagamento de impostos, porque muita gente já estava se rebelando e recusando fazer esse pagamento. Esses soldados espalharam o terror, invadiram casas e inclusive mataram quem desafiava a autoridade. O estopim foi a aprovação no parlamento britânico de uma lei que criava um imposto sobre o selo, sobre tudo que fosse impresso nas colônias americanas. E isso foi aprovado sem que os colonos estivessem representados lá no parlamento britânico, o que contrariava a Constituição. Então a luta dos colonos foi para que se respeitasse essa regra da representação, de que só poderia haver uma nova tributação se houvesse representação. Eles queriam manter a regra da votação de leis apenas quando os colonos estivessem representados no parlamento e também para manter o respeito às liberdades individuais, à igualdade entre as pessoas, à vida, enfim, a conservar o que já existia de bom e funcionava bem lá na Grã-Bretanha. Internamente, as 13 colônias já tinham representantes. Quando a relação com a Inglaterra começou a piorar, eles passaram a se reunir com regularidade. Foi o início do Congresso Continental, do Parlamento americano. E os políticos da época não concordavam em tudo. Eles discutiram bastante antes de optar por declarar independência da Grã-Bretanha e também antes de permitir que os colonos, os fazendeiros, pegassem em armas para lutar contra os soldados do rei, os soldados britânicos. Foi preciso formar um exército e também se aliar à França, que era uma inimiga histórica da Grã-Bretanha, para vencer as batalhas. Dessas decisões conjuntas democráticas nasceu não só o país Estados Unidos, mas também o modelo de governo que inspirou tantos outros pelo mundo, baseado na defesa dos direitos à vida, à liberdade e à busca pela felicidade, incluindo aí o direito à propriedade privada, o respeito à propriedade, a representação no parlamento, a justiça e as diferenças de opinião. E é agora que eu chego ao ponto que eu queria.
das cartas trocadas entre John Adams e Thomas Jefferson, que viraram documentos históricos e são muito inspiradoras. Os dois eram parte do grupo de fundadores dos Estados Unidos. John Adams era um advogado de sucesso, com muito poder de persuasão, trouxe ideias muito positivas para aquele momento, e Thomas Jefferson foi quem redigiu a Declaração de Independência da Grã-Bretanha. Depois eles foram vice-presidentes e presidentes da República. Foi assim, primeiro presidente escolhido foi George Washington, que foi aquele que formou o exército para lutar a Guerra da Independência. Saiu vitorioso, acabou sendo escolhido o primeiro presidente. O segundo mais votado foi John Adams, que virou o primeiro vice-presidente. Ele foi vice do George Washington. Quando o George Washington quis sair, depois de anos governando, uma nova eleição foi feita. O eleito foi John Adams, que era vice, e o segundo mais votado, Thomas Jefferson, que virou o vice-presidente. Então, John Adams foi o segundo presidente e depois dele, o vice, Thomas Jefferson, foi eleito presidente. Então, John Adams, o segundo presidente, Thomas Jefferson, o terceiro. Eles estão entre os pais fundadores, junto com George Washington, que foi o primeiro. Essa lista agora tem 46 presidentes, mas esses foram os 3 primeiros. E por que eu decidi trazer a história de Adams e Jefferson para esse momento de eleições nos Estados Unidos, de tanta disputa americana e de tantos brasileiros tomando partido, sem sequer saber quais são os fundamentos da democracia americana, ou que os pais fundadores lá atrás tinham muitas divergências entre si, mas conseguiam superar pensando no bem comum, algo completamente esquecido pelos radicais de hoje. Esses 2 integrantes do grupo de fundadores discordavam em muita coisa, mas trabalharam juntos em prol da independência e da implantação das primeiras políticas públicas. Depois caminharam para lados opostos, chegaram a ser inimigos políticos e se atacar publicamente. Acabaram se afastando. Nos últimos anos de vida, morando longe, já viúvos, tendo inclusive perdido filhos, eles voltaram a se falar através de cartas, de correspondências. A família do John Adams preservou as cartas e isso acabou se tornando uma relíquia que traz não só história, mas lições para os momentos atuais. Pelas cartas sabemos hoje como foi a formação daquele Congresso Continental em que representantes das colônias decidiram pela separação da coroa britânica, quais foram as circunstâncias em que aconteceu a guerra de independência dos Estados Unidos, quais eram as divergências entre os políticos da época e também como foi a reconciliação entre esses 2 adversários que recuperaram a amizade no fim da vida. Os arquivos foram resgatados por um historiador americano chamado David McCullough. Ele publicou um livro, 1776, A História dos Homens que Lutaram pela Independência dos Estados Unidos. E tem também uma série da HBO inspirada nesse livro que vale a pena assistir, chama-se John Adams. Do livro e da série eu trago agora alguns trechos das conversas entre esses 2 homens exemplares que dedicaram a vida à luta pela liberdade, pela construção de um país e que, além de tudo, eram exímios comunicadores, oradores, escritores. A correspondência começa com uma carta de John Adams para Thomas Jefferson, depois que ele, John Adams, perdeu a esposa e a filha. Jefferson já tinha vivido aquelas mesmas dores e Adams busca apoio no amigo, antigo desafeto político também, porque eles eram os últimos sobreviventes daquela época, do grupo de pais fundadores. Mas não foi fácil, ele precisou ser convencido por um político mais jovem que veio com a seguinte conversa: alguns escreveram, outros falaram, muitos até lutaram para promover a independência americana, mas só vocês, Adams e Jefferson, pensaram pela nação inteira. Ao baixar a guarda para se apoiar mutuamente na tristeza daqueles dias de velhice, eles trocam condolências dignas de um poema épico, que acabam servindo até de consolo para quem hoje vive o luto. Depois eles iniciam uma recuperação da história que protagonizaram. Começa assim a primeira carta de Adams para Jefferson comunicando a morte da esposa. Meu caro amigo, um problema nunca vem sozinho. Em nossa idade, devemos esperar mais e mais deles todos os dias e todo dia menos força para enfrentá-los. Nos anos desde que nos separamos, perdi minha filha.
Agora minha querida esposa, por 54 anos, foi tirada de mim e vai para uma terra onde não haverá guerra, nem inveja ou ciúme. Sou seu afligido amigo John Adams. E o Jefferson responde: Monticello era o lugar onde ele morava, na Virgínia, Estados Unidos, 6 de abril de 1819. Meu caro amigo, estive eu mesmo na escola da aflição humana. Sei bem e sinto o que perdeste, o que sofreu, está sofrendo e terá ainda que suportar. Os mesmos percalços ensinaram-me que para males tão imensuráveis o tempo e o silêncio são os únicos remédios. É de algum conforto para nós dois que o fim não esteja muito distante, no qual depositaremos nossas mágoas e nossos sofridos corpos e subiremos a um extasiante encontro com os amigos que amamos e perdemos, e os quais ainda amamos e não perderemos jamais. Que Deus o ajude em sua pesada aflição. Seu amigo Thomas Jefferson. Depois de fazer esse contato de forma tão triste, eles começam a se dar conta de que precisavam se reconciliar para escrever a história da Revolução de Independência Americana. Em uma das cartas, o Adams fala assim: você e eu passamos nossas vidas em épocas difíceis, sofremos em ser os sujeitos passivos de discussões públicas, colhemos animosidades e amarguras. Eu tenho fixas minhas opiniões e estou velho demais para mudá-las, mas você e eu não podemos morrer antes de explicarmos-nos um ao outro. E o Jefferson responde: enquanto houver um governo, haverá diferenças de opinião. Todo mundo toma partido em favor de muitos ou de poucos. Nada poderia ser adicionado por você ou por mim ao que tem sido dito por outros e será dito para sempre em todos os tempos. E aí vem uma nova carta do Adams. Se é você ou eu quem está certo, a posteridade julgará. Ainda assim eu te pergunto, quem deverá escrever a história da nossa revolução? Quem pode escrevê-la? A resposta de Thomas Jefferson: você pergunta quem deverá escrever a história da nossa revolução. Ninguém, exceto meramente seus fatos externos. Ao que Adams complementa: eu prefiro olhar para aqueles dias em que Massachusetts e Virgínia viveram e agiram em perfeita harmonia. Aqui ele está relembrando que ele, representante de Massachusetts, e Jefferson, representante da Virgínia, não concordavam em tudo, mas acabaram celebrando a união das ideias em prol de todas as 13 colônias para decretar a independência da Grã-Bretanha e formar os Estados Unidos da América. É uma história bonita, de formas diferentes de fazer política que encontram convergência no olhar para o futuro. Em 1825, um ano antes do cinquentenário da Declaração de Independência Americana, o filho de John Adams, John Quincy Adams, é eleito o 6º presidente dos Estados Unidos. E Thomas Jefferson escreve para Adams, o pai, para dar os parabéns. A carta começa assim: Monticello, 20 de fevereiro de 1825. Meu caro amigo, eu sinceramente congratulo-o pela alta gratificação a qual a última eleição deve ter te dado. Deve inspirar sentimentos inefáveis no peito de um pai viver para ver um filho ao qual a educação e a felicidade devotou sua vida, tão eminentemente distinguido pela voz de seu país. Noites de repouso e dias de tranquilidade são os desejos que tenho para ti. Com meus afetuosos respeitos, Thomas Jefferson. Os ex-presidentes Thomas Jefferson e John Adams morreram no ano seguinte, no mesmo dia. E quer saber outra incrível coincidência? A data do falecimento coincide com o aniversário de 50 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1826. Jefferson estava com 83 anos e morreu horas antes de Adams, sem que Adams soubesse. E John Adams, aos 90 anos, morreu dizendo para os filhos: Jefferson vive, como se isso fosse um alívio. Ele partir sabendo que havia ainda um sobrevivente entre os fundadores da nação americana, como se fosse um alívio saber que a democracia dos Estados Unidos não ficaria órfã. Essa história, esse modelo de democracia sobrevive porque ainda há homens e mulheres dispostos a defender
à liberdade. Mas no nível de polarização e de divergência, de falta de diálogo em que a política chegou, é sempre bom lembrar de uma outra frase célebre normalmente atribuída a Thomas Jefferson, mas que não é dele. É, na verdade, de um abolicionista chamado Wendell Phillips e foi dita muitas décadas depois. A frase é: "O preço da liberdade é a eterna vigilância". E agora eu me despeço te convidando a direcionar a câmera do celular para esse código que aparece na tela, porque se você não é nosso assinante, ali você vai encontrar uma promoção para assinar a Gazeta do Povo, ter acesso a outros textos, a outros vídeos exclusivos para assinantes meus e de outros colunistas, além, claro, de todo o conteúdo jornalístico da Gazeta. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo e, de preferência, lá na Gazeta.